Raul, Lucas Evangelista e Johan. Esse é o melhor meio de campo que o Bragantino pode ter hoje? Olá pessoas, estou aqui em mais um vídeo no DP Channel, o RS Análises, que aparece aqui toda segunda-feira. Hoje estou para falar sobre o meio de campo do Bragantino, mas antes, até para não enrolar muito, vamos falar dos patrocinadores e depois a gente vai para o assunto do vídeo. Esse canal é patrocinado pela RV Sistema de Segurança, pela Fatec de Bragança Paulista, pela Farma Souza e pela Oregon Estacionamentos. Então é isso, falar aqui um pouco sobre o meio de campo do Bragantino. Bragantino melhor nos últimos jogos, né? São 4 jogos já depois de voltar a vencer, né? Ganhando o Flamengo, empatou 2 vezes fora de casa com o Cuiabá e com o Santos e ganhou também do Curitiba. Time um pouquinho melhor, mais confiante, conseguindo produzir mais. E nesses 2 últimos jogos, um meio de campo que no primeiro jogo foi inédito, né? Nunca tinham começado uma partida Johan, Lucas Evangelista e Raul. Depois repetiu, começou 2 jogos seguidos. E 2 jogos bons do Bragantino, em que o ataque produziu de maneiras diferentes. Se a gente parar para ver essa temporada do Bragantino, o Bragantino começa a temporada dependendo muito dos pontas e dos cruzamentos. E eles vão bem nesse quesito até determinado ponto, quando os pontas começam a oscilar um pouco e os times adversários começam a marcar melhor os cruzamentos. Nesse momento, o Bragantino precisava ter outras alternativas para poder atacar times que defendem em bloco baixo, né? E o Bragantino não estava conseguindo. Nesses 2 últimos jogos conseguiu muitas outras alternativas. Eu acho que muito disso tem a ver com os 3 jogadores. Eu vou falar primeiro de um por um, né, explicando as características deles. Depois vou mostrar eles no campinho, como eles funcionam. E depois mostrar alguns lances no jogo contra o Santos, de como eles funcionaram e como eu vejo isso como hoje talvez o melhor meio de campo para o Bragantino poder usar com os jogadores que tem, né? Então primeiro vamos falar do Raul. Raul ficou muito tempo fora, né? Ficou machucado um período bem longo, né? Depois de romper o ligamento cruzado do joelho. E ele volta e ele é o melhor 5 que o Bragantino tem, né? Já era quando ele se machuca. E ele volta e continua sendo. Primeiro eu acho que ele demorou um pouco para retomar a melhor condição física, né? Os primeiros jogos dele, ele errou passes, movimentações, algumas coisas que ele não costuma errar. Mas agora ele já melhorou, já voltou a jogar o futebol que pode e está conseguindo já ajudar o time, né? Ele, por ser o primeiro volante, né, o 5, ele acaba tendo um pouco mais de tempo do que os outros meias para poder começar jogando, né? Então ele tem mais tempo para pensar e, ao mesmo tempo, ele tem que se preocupar enquanto ele está criando jogadas ofensivas em se defender também, porque como primeiro volante, quando o time perde a bola, ele muitas vezes vai ter que ser o primeiro cara a pressionar, às vezes pelo lado do campo, às vezes por dentro, então ele tem que ficar mais atento com isso. E ele é um jogador bom nisso, né? Então ele já está mostrando mais vezes isso e já está conseguindo ter mais interceptações e desarmes para o jogo, que é o habitual dele, né? A última temporada que ele jogou inteira, né, que foi a de 2020 e 2021, aquele campeonato que começa com o Felipe Conceição e depois entra o Maurício Barbieri, o primeiro dele pelo Bragantino, ele fica o campeonato no final como um dos primeiros jogadores com desarme e interceptações, que tinha média de 2,8 de desarmes por jogo e 1,8 de interceptações por jogo. Nesse campeonato ele ainda não está nesse nível, né? Mas aos poucos ele pode voltar a esse nível, já que agora ele está começando a voltar a ter a forma física ideal. O outro jogador do meio, né, um pouquinho mais avançado, é o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista seria o 8 desse esquema do Red Bull Bragantino. Ele joga com um pouco menos de tempo, se preocupando um pouco menos com a defesa, um pouco mais com o ataque, mas ainda voltando um pouco mais que o Johan, né? Ele fica no meio do caminho e ele é muito responsável por fazer essa ligação de meio e ataque, né? Do segundo setor para o terceiro setor. E muitas jogadas é a bola para o Raul que começa, dá no Evangelista e ele acaba articulando a jogada e definindo para que lado ela vai. O Evangelista não deu assistência, nem marcou gol nos 2 últimos jogos, mas ele foi muito importante para abrir e criar várias jogadas, né? Ele dá o passe que muita gente fala, me chama, de pré-assistência. É o passe para o jogador que vai dar assistência. No gol do Bragantino, o primeiro gol, ele quase faz isso, né? Ele dá o passe para o Aderlan, que toca no meio, a bola acaba desviando ali na marcação e depois sobra para o Johan. Mas ele dá o passe que clareia a jogada. Então ele é um jogador que tem uma noção boa disso. Ele consegue entender posicionamentos e noções
meio de campo e para onde a jogada pode sair, porque ele tem essa qualidade, né? É um jogador muito bom para entender isso, né? Ele não é o melhor jogador para pisar na área e fazer um gol, talvez não seja o melhor jogador fisicamente que o Bragantino tem no meio de campo, né, para ter intensidade. Acho que o Eric Ramírez é melhor que ele, mas ele tem mais passe que o Eric Ramírez e uma noção maior de criatividade, né? E então por isso acho que ele tá encaixando bem nos últimos jogos, agora que ele voltou a ter uma condição física melhor, né? E tanto que ele nesses últimos jogos, ele teve 2 desarmes e 2 interceptações contra o Curitiba e também 2 desarmes e 2 interceptações contra o Santos. Então, um cara que ali no meio de campo, melhor fisicamente, tem mais pegada, chega melhor na marcação e consegue também roubar mais bolas ali para o Bragantino também já começar a construir ali do meio. E agora, por último, o Johan, camisa 10 do time, que joga mais como 10, e ele tem uma diferença importante em relação aos outros dois jogadores de meio, que na hora de marcar, né, na hora de armar o time em bloco defensivo, ele fica um pouco mais adiantado, né? O Bragantino ataca num 4-3-3, você pode até chamar de outras formas, porque o Bragantino gosta de colocar 5 jogadores na última linha. Ele, na hora de defender, é um 4-4-2 e ele é um dos dois que sobra na frente, né? O Johan. Então ele, entre aspas, é o jogador que menos marca dos três, né? Ele marca um pouco mais adiantado, então ele acaba correndo um pouco menos. Só que o Johan é o jogador que tem menos tempo para pensar no ataque, porque ele está mais perto do gol. Só que ele é bom nisso, porque ele consegue se movimentar muito bem, consegue se encontrar muito bem ali naquele espaço, né, mais perto da zona 14, que é a entrada da área ali, e mais perto do gol ali. Então, ele consegue ter uma boa noção disso e se movimentar bem, tanto que você vê o mapa de calor dele muito mais perto do gol em relação ao do Evangelista e a do Raul. E ele faz muito bem isso, e o Bragantino nos últimos jogos evoluiu muito com ele participando mais ali perto do gol, porque ele finaliza de fora, porque ele ataca o lado do campo também. Então ele vai criando dúvidas na marcação e criando jogadas ofensivas. Isso é muito importante. E ele também marca gol, né? Ele marcou 2 gols no jogo contra o Curitiba e marcou um contra o Santos, além de ter dado uma assistência no primeiro jogo. Ele também, ele também bate faltas e bolas paradas, né? Então ele é um cara muito importante por tudo isso. Tanto que o Bragantino trouxe ele mesmo tendo a idade acima do normal. Até um ponto interessante, né? Esses 3 jogadores são 3 jogadores experientes no elenco do Bragantino, porque o Johan tem 29 anos, o Evangelista tem 27 e o Arthur tem 25, quase 26. Então, se você parar para pensar com o restante do elenco, são 3 jogadores experientes, né? E talvez ter 3 jogadores experientes no meio de campo ajuda também o time a ter mais uma experiência dentro dos jogos. Agora aqui, olhando o campinho, né, até para mostrar um pouquinho mais o posicionamento deles, esse aqui seria o 5, que é o Raul, esse aqui seria o 8, que é o Lucas Evangelista, e o 10, que é o Johan. Né? Defensivamente, como eu falei, o time se fecha num 4-4-2, e daí ficam o Raul e o Evangelista, com o Johan e o centroavante aqui, que pode ser o Alejandro, o Ítalo ou o Ran Hurtado. Então, tem essa diferença dele para os outros dois, de ele ficar um pouco mais adiantado. Só que quando o time ataca, o posicionamento do ataque é mais ou menos esse daqui. Então, o Raul fica um pouco mais, os dois avançam um pouco mais, e eles acabam sendo muito importantes, porque eles ficam perto na região de entrelinha da defesa adversária. Então aqui passa a ser um ponto muito importante que os jogadores se movimentem. E eles têm se movimentado bem, às vezes invertendo posição, às vezes vindo 2 para cá e tentando infiltrar aqui. Então isso é um movimento que o time tem feito bem e tem encaixado nos últimos jogos. Agora, para finalizar, vou mostrar alguns lances do jogo contra o Santos, para dar para entender um pouco melhor como funciona esse time do Bragantino e esse meio de campo que o Bragantino tem agora. Aqui você está vendo o que eu falei, o 4-4-2 sendo montado, o Bragantino fechando os espaços ali no meio de campo e depois retomando a bola, né? O Santos tenta sair, não tem muito espaço ali, vai sofrer a pressão ali na bola com o Lucas Evangelista e depois a bola acaba sobrando ali no Arthur. Aqui uma saída de bola, tenta no Lucas Evangelista, ele não consegue no primeiro momento, abre aqui para o lado, o Johan já se posiciona para receber a bola, o Luan Cândido vai acabar passando a bola para ele, ele já se movimenta rápido para criar uma outra jogada ali e acaba finalizando e levando perigo. Então dá para ver como o Johan pensa rápido, né? E é importante isso. Aqui a bola na defesa, vem aqui com o Lucas Evangelista, ele já tira a bola do meio defensivo, já traz para o ataque, o Johan já pega a bola, já abre aqui, já se posiciona para tentar pegar um rebote, a bola acaba não vindo nele, mas já estava ali se posicionando novamente. Aqui outro lance, jogada de ataque do Bragantino, a bola vem com o Raul ali, que é o primeiro volante,
Que outra jogada? Essa jogada é importante que ela saiu o gol, né? A jogada abre ali com o Aderlan já tabela com o Lucas Evangelista e acaba cruzando na área, onde o Johan já fica posicionado ali para uma sobra e acaba pegando o gol. Aqui um pouco mais fácil de poder enxergar a jogada inteira, né? O Lucas Evangelista ficando livre ali e tabelando com o Aderlan, que atacou muito bem a área e acabou encontrando um bom passe, que no fim acabou desviando, mas chegou no Johan. Aqui uma outra jogada de construção, né? O Bragantino sai e dá pra ver como o Raul fica e os outros dois sobem, né? O Raul acaba ficando aqui mais na defesa, enquanto os outros dois estão um pouco mais lá na frente. A jogada acaba não chegando em nenhum deles, mas é só o início dela para você entender mais ou menos o posicionamento deles no início de uma jogada. Aqui uma jogada com o Evangelista e o Raul mais um pouco mais atrás, mas nessa ele vem um pouco mais de espaço para ele entra mais perto da área e tenta finalizar. Ele acaba recebendo a bola e finalizando, levando certo perigo ali. Então é isso, eu acho que esse meio de campo do Bragantino é importante, porque tanto os pontas como o centroavante do Bragantino não estão vivendo bons momentos agora. Então eu acho que o Bragantino vai precisar um pouco mais do meio de campo para criar jogadas ofensivas e eles têm conseguido fazer isso, né? Eu acho que o ataque não está fazendo gol, isso é um problema, mas se ele ainda estivesse contribuindo com outra jogada, seria bom, né? Porque quando você tenta uma jogada de infiltração, né, um passe lá para o centroavante, e ele ajeita uma jogada para algum outro jogador chegar, seria interessante, mas nem isso tem acontecido. Então, por mais que o Barbieri fale que atacante não precisa só fazer gol, e eu até concordo, acho que o atacante pode entregar mais coisas, acho que nem isso os atacantes do Bragantino têm entregado, então tá precisando um pouco mais do meio de campo Bragantino nesses últimos jogos, e como o meio de campo está entregando, o Bragantino está fazendo bons jogos. Mas então é isso, se você gostou do vídeo, dê uma curtida, mande para algum amigo que você acha que ele possa gostar desse assunto, por ter a ver com futebol, com tática, ou por ter a ver com o Bragantino, que é um assunto que interessa aí. Mas é isso, quinta-feira a gente volta aqui com o DP Channel Giro de Notícias. Tem uns assuntos interessantes para a gente falar dessa semana, vamos ver o que a gente consegue trazer e comentar aqui durante a semana. Lembrando que o Bragantino só joga agora, no sábado, contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Então é isso, até o próximo RS Análises. Valeu!